18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas e 2 minutos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite, equipe. 18 horas, boa noite você na sintonia certa. Boa noite você, Carimilhão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você que nos acompanha aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando que tá sempre valendo aí a sua participação, a sua contribuição aqui com o programa 18 horas, dando a sua opinião. Nosso WhatsApp é o 994887592. Exatamente, manda um zap pra gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Fala com a gente. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. A crise na saúde pública do Amazonas é assunto durante missa em Manaus. Entre as críticas, o padre citou os profissionais da saúde com meses de salários atrasados. O governo federal regulamenta a igualdade salarial entre homens e mulheres. O governo do Amazonas contrata enfermeiros sem especialização para atuar nas UTIs do estado. Hora 6:03, mais uma vez, legal, boa noite, obrigado pela sua participação em 100,7. Agora, você vai conhecer os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 28 de novembro de 2023. Vamos juntos com mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, a crise na saúde chegou aos sermões das igrejas agora. Lá na Matriz, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Manaus, o padre Hudson Ribeiro criticou a péssima qualidade do serviço de saúde nos hospitais do estado, Karine. Foi um sermão direto e forte, tá? Ele realmente sabia o que estava falando, porque o padre disse que visitou um hospital e ficou surpreso com as péssimas condições e que são submetidos os pacientes. Faltam remédios, os profissionais estão com salários atrasados e falta até comida para quem trabalha nos hospitais, além dos acompanhantes dos pacientes. Isso tudo o padre constatou ali, ele mesmo viu isso. Um verdadeiro caos, né, Carlão? Cariminho, o repórter André Meirelles, inclusive, ele tem mais detalhes desse sermão. Vamos conferir agora. Um vídeo publicado nas redes sociais viralizou após a fala do padre Hudson Ribeiro criticando a rede de saúde pública administrada pelo governo do Amazonas. Durante a missa realizada no último domingo na Igreja Nossa Senhora da Conceição, a matriz no centro da capital amazonense, o religioso apontou a ausência de remédios nas unidades e o atraso no pagamento dos profissionais que atuam na rede de saúde. Ainda durante a missa, o pároco da Catedral de Manaus, padre Hudson Ribeiro, que recentemente foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar de Manaus para 2024, disse aos fiéis que visitou um hospital e ficou surpreso com as péssimas condições da saúde do estado. Ontem eu fui atender alguém doente no hospital daqui da cidade, público. Eu fiquei mais uma vez abismado com a situação de saúde desse estado. Profissionais com salários atrasados de meses, cooperativas que não recebem, ausência de alimentação para profissionais, ausência de alimentação para acompanhantes, ausência de medicamento, e todo mundo diz que está tudo muito bem na saúde do estado. Não está. As pessoas morrem há meses esperando e a gente simplesmente não pode dizer é um anjo de Deus que voltou para o céu, porque é vontade de Deus que chegou a essa hora. Não é vontade de Deus que as pessoas morram desse jeito. Nunca foi vontade de Deus que as pessoas morressem privadas de direitos que elas têm garantidos pela Constituição. Não é uma questão que chegou a hora da sua morte. Foi negação. Foi negligência, foi omissão e condição das pessoas terem condição de serem atendidas com dignidade na área da saúde. Isso o cristão tem que refletir. Conforme denúncias já noticiadas no 18 horas, no Hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus, os seguranças do local denunciaram que estariam almoçando din-din e os pacientes estavam sem refeição.
Já no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul da cidade, os pacientes e acompanhantes alegaram estar consumindo comida de péssima qualidade. Eles apontaram que a unidade está com os leitos lotados e apresenta a falta de material básico como o esparadrapo. O 18 Horas tentou várias respostas da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas sobre todas as denúncias na rede de saúde, mas até hoje eles não responderam. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, a situação na saúde pública realmente não está como deveria estar, né? Está realmente crítica, está um caos. Olha só, dos 1.043 enfermeiros contratados pelo governo do estado, mais de 800 não têm qualificação para atuarem nas unidades de terapia intensiva do estado. Exatamente, a denúncia foi confirmada pela presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, a Suzane Teixeira. E a repórter Nathalie Moraes acompanha esse assunto, ela está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Então, o governo está insistindo em contratar profissionais sem qualificação para trabalhar nas UTIs aqui do estado, não é, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 Horas. Karime, essa é uma denúncia realmente muito grave, porque a gente está falando de vidas, né? A gente realmente está falando de pessoas que estão ali necessitando de um cuidado extremo, né? Onde pessoas que sem qualquer qualificação vão estar atuando, né? Naquelas pessoas que estão ali realmente no leito tentando sobreviver a qualquer custo, né? A gente sabe que ninguém vai para UTI porque está estável, né? Uma pessoa que realmente vai para uma unidade de terapia intensiva é porque ela realmente precisa de um cuidado extremo. E hoje, né, o Instituto de Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas confirmou que dos 1.043 enfermeiros contratados pelo governo aqui do Amazonas via TAG, o termo de ajustamento de gestão, pelo menos desses 1.043, 800 enfermeiros têm sequer uma especialização, né, para atuar aí nas unidades de terapia intensiva, Karime. Como eu disse, né, a gente está realmente falando de pessoas que vão cuidar que vão cuidar de pacientes que necessitam de um cuidado extremo, né? São pessoas que realmente estão ali entre a vida e a morte. Durante a apuração, Karime, eu tive acesso aí a uma conversa, né, entre enfermeiros aprovados, né? Uma conversa ali numa rede social, onde um enfermeiro aprovado via TAG, né, via essa contratação direta aí do estado, sem concurso público, sem nada, né? Essa enfermeira, ela realmente pedia ajuda. Ela afirmava, as palavras dela eram as seguintes, né? Que na parte teórica ela realmente se garantia, mas na parte prática ela não tinha nenhuma prática, né? E aí o que acontece? Esses enfermeiros, eles devem começar a atuar nas unidades, né? Nas unidades de terapia intensiva aqui no estado já a partir agora do dia 1º de dezembro. Aí você imagina, uma pessoa, né? Faltam pouquíssimos dias, né? E aí a pessoa diz pra ti bem assim: Karime, tu pode me dar um curso, né? Pode me dar um intensivo, posso te acompanhar e você me ensina? A gente pode até ensinar a fazer jornalismo, gente, mas não dá pra ensinar, né, a mexer com vida, Karime. A gente realmente tá falando de uma situação muito delicada. A gente sabe que em toda profissão, na prática é outra coisa. Até no jornalismo, em cada redação tem a sua, né, tem seus hábitos, tem ali a sua cartilha. E ali você vai se moldando, se adaptando, se atualizando para cada situação. Mas o trabalhar com vidas é uma questão completamente diferente, né? Exatamente, Karime. E assim, vidas de todas as formas, né? A gente sabe que é uma situação muito delicada. Mas ainda mais delicada quando a gente se fala de unidades de terapia intensiva. São pessoas que realmente estão ali porque elas necessitam de um cuidado extremo. Já é uma situação, elas já estão debilitadas, já estão precisando de um acompanhamento muito especializado. Exatamente, Karime, né? Então, essas pessoas, né, esses enfermeiros, pelo menos esses 800 profissionais que não têm sequer nenhuma formação para atuarem nessas unidades de terapia intensiva, eles devem assumir pelo menos 40 unidades, né, aqui na nossa capital, a partir já do dia 1º de dezembro. Esses pacientes, né, a gente tem hoje aqui na rede estadual, cerca de 410 pacientes. A gente está falando de 400
410 vidas que vão ser jogadas nas mãos de 800 profissionais sem que não têm qualificação nenhuma para estarem ali, né? Uma situação realmente bastante preocupante, Karime, para entender um pouco mais, né, sobre essa falta de qualificação desses enfermeiros que devem assumir, né, a saúde aqui no Amazonas. Eu conversei com a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas, né, a presidente do IET, a Suzani Teixeira, que confirmou aí a contratação desses 800 profissionais. Vamos conferir. Somos surpreendidas pela Secretaria de Estado de Saúde, que divulgou uma lista de 1.043 enfermeiros e destes, 800 pelo menos não possuem experiência em terapia intensiva. Sabemos que essas pessoas irão atuar nas 40 unidades que são assistidas hoje pela empresa IET. A experiência dentro de uma terapia intensiva, dentro de uma unidade, é crucial para salvar vidas, para que essas pessoas que ali dependem diretamente da enfermagem, do cuidado da enfermagem, essas pessoas podem vir a ficar sequeladas ou ir a óbito. Pedimos mais uma vez às autoridades que prezem pela população. População essa já atendida há mais de 30 anos pelo IET. 18 horas. Karime, nós ouvimos aí, né, o apelo, né, realmente, não é apenas uma denúncia, né, da Suzani Teixeira, ela que é presidente, né, do IET, né, do Instituto aí dos Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas, alertando as autoridades sobre um possível realmente colapso na saúde, né? A gente está falando de 800 enfermeiros sem qualquer qualificação que devem assumir aí pelo menos 410 leitos de UTI aqui na nossa capital. Karime, esses enfermeiros, eles foram contratados aí no termo de ajustamento de gestão aprovado, inclusive, pelos nossos deputados, viu? Pelos deputados da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas e a pedido do governador Wilson Lima, né? Para a contratação direta desses enfermeiros, eles vão ser eles foram já contratados, sim, né? Na verdade. Assinaram o contrato, ganhando menos, né? Exatamente, eles devem ganhar cerca de, aí, pelo menos R$800 a menos do que foi estabelecido pelo piso nacional, né? Esses enfermeiros, eles devem iniciar já a atuação nos próximos dias, já a partir agora do dia 1º de dezembro, né? E o IET, né? O Instituto de Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas, inclusive, Karime, chegou a enviar aí uma carta para as autoridades aqui do nosso estado, realmente, né? Pedindo para que seja revista, né, toda essa situação, alertando ao secretário de saúde, Anuar Samad, né, contra a contratação desses profissionais que vão prestar aí um serviço de enfermagem nos hospitais públicos aqui do estado. Ela alertou sobre esse possível colapso, né, e com a possibilidade de aumento, inclusive, de mortalidade no sistema de saúde pela falta de profissionais qualificados. Karime Carlão. É um crime. Não tem outra palavra para descrever como que essa gestão do governo do estado do Amazonas trata a saúde pública aqui do cidadão, aqui do estado do Amazonas. É um crime, é criminoso, é criminosa essa gestão. Nós estamos vendo a própria presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas, que atua há mais de 30 anos aqui no estado, alertando, fazendo um apelo para o absurdo, para o caos que a saúde pública vai ficar, trocando esses enfermeiros, colocando enfermeiros sem qualificação para trabalhar dentro das UTIs. Gente, não precisa ser especialista para saber que isso não vai dar certo. São pacientes que precisam de um atendimento extremamente qualificado. A saúde dessas pessoas está por um fio, está precisando de tratamento muito especializado, muito diferenciado, e colocar esses pacientes nas mãos de enfermeiros sem essa qualificação é um crime. Essas pessoas estão correndo sério risco de ficarem com graves sequelas, como alertou a Suzani Teixeira, ou então até de morrerem, porque estão nas mãos de pessoas sem qualificação. Uma completa irresponsabilidade do governo do estado, e que foi alertado também pelo padre, gente. O padre viu com os próprios olhos, percebeu, foi lá, visitou uma unidade de saúde pública e viu que faltam até esparadrapos. Ele está alertando no sermão da igreja. Gente, a saúde pública do estado do Amazonas está um caos.
falta do esparadrapo ao salário das pessoas. Como que um profissional da saúde pode trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem receber salário? Com que coragem um governo do estado tem? Que coragem, que cara de pau é essa que esse governador tem de pegar e contratar profissionais sem qualificação para colocar dentro das UTIs? E numa situação que o estado já está, e que a saúde do estado já está caótica. Gente, a pessoa não recebe salário, aí não tem alimentação. O pessoal da segurança, a gente acompanhou na reportagem do André Meirelles, está recebendo din-din. Gente, isso é ridículo. Já passou da hora de realmente alguém, alguma instituição, os órgãos de controle pedirem uma intervenção federal na saúde pública. E lembro novamente aqui, antes de entrarmos na pandemia, o presidente dos médicos do estado do Amazonas, do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas, o Dr. Mário Viana, foi a Brasília pedir do então ministro, o Mandetta, intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas antes da pandemia. A gente já entrou na pandemia com a saúde completamente quebrada, caótica, faltando também profissionais, faltando insumos, faltando tudo. Depois da pandemia, a gente por acaso aprendeu alguma coisa? Não, absolutamente nada. Tudo só piorou. E agora estamos vendo esse quadro absurdo. É criminosa a atuação desse governo do estado do Amazonas com a saúde pública do estado. A Infraero se tornou a responsável pela gestão do aeroporto de Flores na zona centro-sul de Manaus. A informação foi publicada numa portaria do Ministério de Portos e Aeroportos, publicada na segunda-feira. O aeródromo era administrado pela Escola de Aviação Aeroclube de Manaus. E de acordo com o presidente da Infraero, Rogério Balzerlai, com a transferência da outorga, a empresa vai anunciar as novas ações para o aeroporto depois da transição das operações. Olha só, o Aeroclube informou que até o momento continua na administração do local e que ainda não teve reunião com a Infraero para saber como ficará a situação da empresa após a mudança de gestão. 18 horas. E seguimos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver, boa noite. Então, com a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, quem é que vai ficar no lugar dele lá para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu estou aqui na Câmara, Karime, falando ao vivo com vocês, acompanhando de perto a repercussão da indicação de Flávio Dino para o cargo vitalício de ministro do STF. E está bem equilibrado por aqui, viu, Karime? Tem muita gente a favor, tem muita gente contra e tem gente ainda que não formou opinião sobre o assunto, né? No Senado está rolando aquela conversa de bastidor, a reunião a portas fechadas, o governo já está em campo, correndo atrás do voto dos senadores. O governo corre contra o tempo, né, Karime? Porque a sabatina de Flávio Dino vai ser agora, no dia 13 de dezembro. Faltam, portanto, aí 17 dias. Pouquíssimo tempo para se fazer uma campanha decente, olho no olho com os senadores, né? E senador, Karime, a gente sabe, né? Ele gosta de ser prestigiado, gosta que o indicado visite o gabinete, converse, tome um cafezinho, faça uma foto, enfim, a gente lembra como foi com Cristiano Zanin. E acho pouco provável que Flávio Dino faça isso agora, Karime. Provavelmente ele vai bater na porta dos gabinetes na última semana pré-sabatina. E eu também não acredito que ele vá visitar os senadores da oposição, não. E ele deve ficar bem longe dessa turma. Porque, como a gente sabe, o Flávio Dino não tem a menor empatia dos senadores da oposição. Apesar dos partidos fazerem parte da base do governo, tem muito senador que se opõe ao governo justamente por causa de Flávio Dino. Falando em oposição, Karime, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, foi taxativo nas redes sociais ao dizer que o PL vai ser contra a indicação de Flávio Dino. E não só na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável pela sabatina. Vai ser contra também no plenário. Isso daí é um perigo, né? São muitos senadores. O PL tem muitos senadores na sua base. O Partido Novo, embora tenha apenas um senador, está mobilizando um abaixo-assinado contra a indicação de Flávio Dino, que já tem mais de 130 mil assinaturas.
Eu não sei por que esse abaixo-assinado foi feito, Karine, porque ele não vai ser usado em nenhum momento nessa sabatina e nem no plenário, mas é um instrumento que a oposição está usando aí para ativar as bases nas redes sociais. E respondendo a sua pergunta, Karine, Carlão, já está rolando aí nos bastidores uma disputa pela titularidade do Ministério da Justiça. Já tem 5 nomes aí na lista de cotados, começando pelos mais famosos, digamos assim. Tem a ministra Simone Tebet, que é a atual ministra do Planejamento e Orçamento. Ela está bem apagada por lá, né? E ela faz parte da base do governo, ela é do MDB, muito parceira do Eduardo Braga. Tem também o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que se aposentou esse ano, dando lugar a Cristiano Zanin. Tem o Jorge Messias, o atual ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que levou uma pernada do presidente Lula ao não ser indicado a ministro do STF. Nessa lista também, Karime, tem o Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, o 02, digamos assim, da pasta, e também provavelmente o indicado de Flávio Dino. E por último, tem o advogado Marco Aurélio Carvalho, ele é coordenador do grupo Prerrogativas. Já começou, portanto, Karime, o jogo das cadeiras no Ministério da Justiça. Karime, Carlão. Bem, Cadu, olha só, estudantes do ensino médio vão ter poupança bancada pelo governo federal. Isso procede? Procede, Carlão. Queria que isso fosse no meu tempo de ensino médio lá no Benjamin Constant, no centro da cidade. Eu ia gastar todo esse dinheiro. Bom, gente, o Carlão, o governo... Com merenda, né? Com merenda é boa, Carlão. Boa. Com merenda, exatamente. Ô, Carlão, o governo federal publicou hoje uma medida provisória que destina aí 20 bilhões de reais, recurso da União, para oferecer poupança aos estudantes do ensino médio que estão cadastrados no CAD Único, ou seja, jovens em situação de vulnerabilidade econômica. Não é para todo mundo. O objetivo é estimular os estudantes para que eles continuem na escola e concluam os estudos. Esse programa, Carlão, vai ser gerenciado pela Caixa Econômica Federal, que vai fazer a triagem dos estudantes, criar a poupança individual e também realizar o depósito. Agora vem a pergunta, né? Quanto é que cada estudante vai receber, né, Carlão? O governo ainda não sabe, não tem essa resposta. Os ministérios da Fazenda e da Educação ainda vão definir o valor que cada estudante vai receber e editar uma portaria com essas informações. O que foi publicado hoje nessa medida provisória, Carlão, é que os critérios para que o aluno seja beneficiado com a poupança é que ele tenha boa frequência escolar, boas notas e também participação no Enem. Se não tiver isso, não adianta nem procurar o governo para pedir poupança. Carlão e Karime. Tá certo, é justo, né, Cadu? Justíssimo. É justíssimo. Cadu, o que mais aconteceu hoje aí? Quais foram as rapidinhas do dia em Brasília? Karime, o assunto que chamou a atenção hoje é uma reportagem de capa do site Agência Pública, que é um site independente de investigação, dizendo que o senador Plínio Valério, atual presidente da CPI das ONGs, já apresentou pedidos de pesquisa para exploração de ouro em áreas preservadas na Amazônia, em terras indígenas. Segundo essa reportagem, o Plínio Valério teria apresentado 5 requerimentos de pesquisa, todos eles na região de São Gabriel da Cachoeira. Amanhã, Karime, a gente fala mais detalhes sobre esse assunto com uma informação mais completa para os nossos ouvintes. E agora à tarde, Karime, o plenário do Senado aprovou o chamado PL dos pesticidas. É um projeto de lei que trata da regulamentação do registro e também do uso de defensivos agrícolas pelos produtores rurais. Essa pauta estava tramitando no Congresso Nacional havia 22 anos, Karime, e só agora, depois de um acordo entre o governo e o Congresso Nacional, a matéria foi aprovada e segue agora para a sanção do presidente da República. Essa matéria é considerada muito importante para os médios e grandes produtores rurais. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Um abraço, querida. Tchau, até mais. Tchau. Valeu. Valeu, Cadu. Agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, conta da estiagem, preço da saca de cimento tem aumento de mais de 36%. É o nosso assunto em instantes. Olha só, e agora nós vamos conferir previsão do tempo e temperatura, Karime Leão, para amanhã.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 54% e 99%. Olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em dezembro. Ou seja, com essa decisão, as contas de luz seguem sem cobranças de custos extras nos próximos meses. No próximo mês, o nível foi mantido por causa das condições favoráveis de geração de energia no país. Olha só, com a chegada do período de chuvas, surge a preocupação com as tempestades e os raios. O Amazonas é o segundo estado em números de mortes por raios, segundo o INPE. Exato, Carlão. Ainda segundo o INPE, o Amazonas registrou 77 mortes por descargas de raio. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Boa noite, Nathalie. O que pode ser feito para evitar esse tipo de tragédia? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, mais uma vez. Boa noite aos ouvintes do 18 horas. Karime, né? Nesse período de chuva, realmente todo cuidado é pouco para se proteger quanto aos raios, Karime. Isso porque a nossa capital é hoje, né, a segunda capital do país com maior incidência de raios, né? Inclusive, nesse período de chuvas é muito comum, né, essa queda de raios aqui na nossa região. Todo o Brasil, né, para que a gente possa ter uma ideia, em todo o Brasil, cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas acontecem anualmente, né? Mas nesse período de dezembro até março, esse aumento de queda de raios é intensificado principalmente aqui na nossa região. Houve um aumento nos últimos 30 anos, aí cerca de 50% de incidências de raio aqui na nossa capital, né? Como eu disse, Manaus só perde aí para São Paulo, né? Quando a gente se fala de mortes provocadas por descargas elétricas, ocasionadas aí pelos raios. Mas afinal, o que é um raio, né, Karime? A gente vê aquela coisa, como diz aí no popular mesmo, né? A gente vê aquela situação riscando ali o céu, mas o que é um raio? Né? Isso daí realmente pode causar algum dano? Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Raio realmente mata, né? Então, assim, são algumas perguntas que a gente muitas vezes se faz, porque assim, é inacreditável, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas morrem por raios. Aqui no Amazonas, né? Inclusive, 77 pessoas morreram só no ano passado, atingidas aí por raios. Para falar um pouco mais do que é um raio, eu conversei com o engenheiro elétrico, o Cláudio Vieira. Vamos conferir. O raio, na verdade, ela ocorre sempre em nuvens que são propícias durante a formação de tempestades de chuva. São os chamados cumulonimbus, né, tecnicamente. Então, dentro da nuvem há uma movimentação de gelo, pedras de gelo, que criam cargas elétricas. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Cláudio Vieira, ele que é engenheiro elétrico. Karime, tem muita crendice sobre raio? Tem muita crendice. Eu tinha uma tia que cobria os espelhos quando começava a chover. Os espelhos de casa com medo de atrair raios. E atrai mesmo. Realmente, assim, a gente, como eu tava com essa conversa aqui com o engenheiro, né, com o Cláudio, ele tava me explicando que a gente realmente deve tentar se proteger de tudo que tem a ponta. E principalmente de objetos, né, que tenham ferro. Qualquer objeto que possa ser condutor de energia, você realmente deve tentar evitar ficar ali por perto para que você também não absorva essa energia no caso aí da queda dos raios, né? A cada 50 mortes, né, no mundo por raios, uma acontece aqui no Brasil, segundo um estudo divulgado aí pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Esse estudo foi divulgado hoje, né? E inclusive por isso eles fazem um alerta aqui para nossa região, né? A gente ainda não começou o inverno amazônico, né? Mas a gente realmente acredita que dentro das próximas semanas a gente deve entrar aí nesse período chuvoso, de fato, né? Que a gente sabe que esse ano, por conta dos fenômenos climáticos, El Niño, todas aquelas situações,
o nosso inverno atrasou um pouquinho, mas começou a chover, é bom tentar se proteger para que de fato você não venha ser atingido por um raio. Atualmente o Pará lidera o número de mortes por raio aqui no Brasil, ficando aí em 88 mortes, seguido aqui do nosso estado do Amazonas. O Cláudio Vieira, ele que é engenheiro elétrico, separou algumas diquinhas simples, mas que podem proteger e salvar a nossa vida. Vamos conferir. Qualquer parte metálica manter distância, porque a parte metálica é onde o raio vai escolher para cair, digamos assim, de uma forma bem simples, né? Primeiro, se não tiver uma parte metálica, ele vai para uma outra estrutura, uma árvore. 18 horas. Karine e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Cláudio Vieira, ele que é engenheiro elétrico, como eu disse, né? Realmente tentar se proteger de qualquer objeto metálico, tentar evitar qualquer condutor de energia, né? E aí ele realmente falou bem assim, a posição correta, viu o raio, fica de cócoras, sabe? Aquela coisa de você realmente baixar, tentar não tocar no chão, né? E evitar ser uma ponta para que de fato você venha a ser atingido por um raio. Lembrando que os prognósticos climáticos indicam chuva para os próximos dias aqui da nossa capital, então é bom todo mundo tomar cuidado, Karine e Carlão. Tá certo, Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Valeu, Nathalie, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, 6h32. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, com a seca recorde dos rios Negro e Amazonas, o cimento subiu das lojas de material de construção. Sumiu, né, na realidade. E subiu também, Carlão. Subiu também, né? Sumiu e subiu. Exatamente, você tá certíssimo. Estabelecimentos que ainda dispõem de estoque estão vendendo o produto mais caro. Olha aí, subiu. O preço médio da saca antes da escassez era R$ 65,00 e agora é R$ 75,00. Há comércios que limitam, inclusive, ao máximo de 3 unidades por cliente. Olha aí. Não tá fácil, viu? Em outubro, o valor médio da saca com 42,5 kg era de R$ 55,00. O aumento no período aí de 45 dias chega a 36%. Para falar mais sobre essa escassez de cimento, vamos entrevistar agora o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Frank do Carmo. Muito boa noite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios do 18 horas. Então, presidente, esse aumento de preço e a falta do produto está impactando a construção civil aqui no estado. Em que níveis? Pode falar pra gente? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos ouvem. Uma satisfação. Olha, impacta de forma grave, né? Porque quando você tem, no caso, falando aqui das empresas de construção civil, compram no atacado, não compram nesse varejo, né? Mas então, na realidade fala-se muito em aumento de preço do cimento. Na verdade ele não subiu, ele escasseou. A escassez faz com que esse preço na ponta fique mais caro, né? Então as empresas, que a gente fez uma pesquisa no sindicato, elas estão sem cimento. O que ocorre? Ocorre que todos os trabalhadores nos canteiros vão sem ter o que fazer. Vai ter que pagar essa mão de obra e sem ter atrasar a obra de todo mundo. Sem dúvida, porque o cimento ele é usado da fundação até a última etapa da obra. Então, quando você não consegue colocar esse canteiro nas obras, isso faz com que lá na ponta final, consequentemente o operário não vai ter o que fazer, isso vai ficar mais caro a obra, porque se você tem um planejamento de uma obra, por exemplo, de 3 anos, e tem um problema que atrasa aí 3 meses, por exemplo, essa questão da seca, nós nunca tivemos uma seca tão forte, tão grave como essa. Isso é muito preocupante, não só para o setor da construção, mas todos os setores. Mas na casa da construção, a gente já vê obras paralisadas. E isso, eu entendo que no varejo normal, que é o que está falando assim, em termos de preço de R$ 75,00, R$80, até mais do que isso em alguns lugares, é mais pelo momento que está sendo vivido, pelo quem tem quer vender caro, mas na realidade nas construtoras não conseguem pagar esse preço porque não conseguem ter um orçamento já fechado lá atrás. A obra você faz com um planejamento definido, que vai comprar o cimento tal, e não vai ter esse sobressalto. Então chega na hora da execução, não consegue pagar, vai ter que aguardar. Então olha só, em consequência dessa paralisação que o senhor falou que já está acontecendo, já tem as consequências, já tem prejuízo, já está sendo visto isso, observado esse prejuízo com relação à paralisação e diminuição das obras?
Sim, foi o que eu falei há pouco. Já tem empresa parando com 50, 60, 80 operários no canteiro sem ter o que fazer, porque não tem uma etapa da obra, um reboco, um assentamento de tijolo, ou uma fundação, ou qualquer etapa, não vai ter o cimento. Consequentemente, vai ter que aguardar chegar o cimento. E essa previsão que se tem aí é para 15 de dezembro somente para chegar esse cimento nos canteiros. É um problema. Nossa, só 15 de dezembro. E mesmo com essas boas notícias que a gente tem visto, com o aumento da cheia, o nível do Rio Negro aqui no Porto de Manaus aumentando, o porto já recebendo alguns navios, mesmo com esse movimento, a previsão mesmo é de que reabasteça aí a cidade com cimento só no dia 15 de dezembro. Esse é o ponto, né? Na verdade, o que há de se ressaltar aqui, em qualquer outra entrevista ou qualquer momento que pode falar que nós teríamos que ter um acesso via terrestre, seria a BR-319, né? Isso a gente tem brigado com outras entidades, da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Agricultura, a MASG, o supermercado, para tentar viabilizar essa estrada, essa rodovia, porque é claro que o modelo marítimo ele é mais barato, mas acontece que não consegue atender nessas horas. Nós tivemos um caso emblemático no Covid, que não conseguia trazer oxigênio, tem que trazer aéreo num risco imenso. E agora mais uma situação. Então, a nossa ideia e temos que sensibilizar as autoridades, os nossos deputados federais, senadores do norte em geral, Amapá, Acre, juntos, né, para fazer esse caminho de ligação com o resto do país. Todos esses nossos vizinhos. Exato. Eles têm que se incorporar, se aderir a essa ideia de nós conseguimos realizar. Isso é uma coisa que todos têm tentado sem sucesso. É impressionante. E a gente sabe que é uma rodovia que já existe. É uma questão de revitalizar. Ela funciona, né? Só que quando chove, estraga tudo. Então, quer dizer, tem que ter o reparo, né? É só uma questão de reparo, mas ninguém vai desmatar mata virgem para isso. Enfim, vamos lá. Agora, presidente, pela sua previsão, só vai normalizar a partir de dezembro, é isso? Voltar à normalidade. O senhor acha que os preços vão voltar aos valores anteriores, antes dessa seca ou antes dessa falta de cimento, hein, no caso? Hoje me fizeram essa pergunta se vai continuar esse preço após normalizar o rio. Eu acredito que o preço ele não vai subir. Se subir vai ser pouca coisa. O que acontece hoje é realmente fruto da seca existente, né? Esse é o grande problema. Eu não acredito que os insumos vão subir. O que está encarecendo é o frete. O frete para todos os tipos de produtos da construção civil, que aqui na região nós produzimos muito pouco, né? Nós só temos a base mineral para atender o mercado, o resto tudo é produzido do sul, sudeste, nordeste, seja lá onde for. Aqui nós temos muito pouca produção desses materiais para todas as etapas de obra. Ou seja, de repente o preço do cimento vai ficar o mesmo aí, ficar caro, não vai baixar mais. Quando sobe... É difícil. Não, eu acredito que ele vai voltar. Se ele... Veja, quando se fala na ponta lá para o consumidor final, que nós estamos falando compra no atacado, de R$70, R$75, esse preço é fora da curva. O preço de 50, 47, que é o que paga no atacado, esse preço, se subir, vai ser pouca coisa aí na ponta, quando regularizar o rio. Entendi, nessa realidade, né? Agora, vamos falar um pouco de mercado imobiliário. 2023 foi um bom ano para o setor aqui em Manaus. Como é que o senhor avalia, apesar desse fim de ano com toda essa dificuldade? Eu volto até para 2022 e 2023, são bons anos. 2021 foi bom ano. O que nós temos sofrido é essa questão de aumento de preço de material de construção realmente. Hoje nós temos o 6º preço mais caro de material de construção, né? E já a mão de obra ocupou aí a 10ª posição, né? E na realidade, da região norte, o Amazonas é a região que mais constrói no Minha Casa Minha Vida. 36% é aqui. Sim. E ganha até do Pará. Então nós temos Amapá com 1%, então aqui nós temos um déficit habitacional alto e que está sendo pouco cumprido. Qual é a nossa deficiência aqui? O número de empresas reduzido para fazer o Minha Casa Minha Vida. Nós temos um momento oportuno onde o governo do estado e o governo municipal estão querendo fazer habitação. O governo do estado fala em 20 mil habitações, o governo municipal fala em, 10 mil habitações. Agora, o que nós temos é um déficit de empresas para realizar isso aí e um custo caro. Isso vai ter que ter um trabalho mais industrializado para poder
realmente conseguir se adequar ao preço, que esse preço ele vem do governo federal. Ele não é um preço estabelecido entre o governo e as empresas. É através da Caixa Econômica, que é um preço que vem da tabela assinada pelo governo federal. E daí tem que industrializar e tem que cada dia mais reduzir mais custo para poder entregar a obra nesse preço. Legal, e para 2024, tem uma projeção já, uma expectativa? 2024, baseado até nesse novo regulamento do FAR, que é a habitação popular, que vai ser muito contratado, que é justamente daqui para frente, que o FAR foi lançado semana passada, que é habitação econômica, né? Até para quem ganha até R$ 2.640. Então há uma perspectiva muito grande desse mercado ser maior em 2024 do que em 2023. E que 2023 já foi maior que 2022, em torno de 15%. Então, Manaus, voltando a repetir, especificamente ela tem um mercado muito grande, um déficit alto, e é um local, uma região onde tem se construído muito e deve em 2024 e fechar 2023 com um aumento em relação a 2022. Então, uma boa notícia. Boa. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui ao vivo no 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Conversamos com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Frank do Carmo. Hora 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Prefeitura de Manaus lançou o edital do concurso público para a Guarda Municipal. As vagas são para o cargo de técnico 1, Guarda Municipal. E no total são 200 vagas disponíveis e 10 são reservadas para pessoas com deficiência. O repórter André Meirelles tem mais informações. O edital do novo concurso da Guarda Municipal foi publicado no Diário Oficial do município nesta segunda-feira. Com 200 vagas para o nível médio, o concurso vai ser realizado no dia 18 de fevereiro de 2024, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Uma boa notícia do dia hoje, sabe qual é? O edital do concurso da Guarda Municipal. É isso mesmo, quero dizer para vocês que o concurso está marcado para o próximo dia 18 de fevereiro. É isso mesmo, após o carnaval. Alô, concurseiros, alô, você que está se preparando, já marca aí a agenda que o concurso da Guarda Municipal já tem data, dia 18 de fevereiro. Das 200 vagas ofertadas, 190 são de ampla concorrência e 10 para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 2.689,78 por uma carga horária semanal de 40 horas. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ibfc.org.br a partir do dia 11 de dezembro e seguem até o dia 15 de janeiro de 2024. Os requisitos para concorrer é ter certificado de conclusão de ensino médio, plena capacidade física e mental, aprovação em teste de aptidão física, testes psicotécnico, além de ser aprovado em curso de formação e demais etapas e requisitos exigidos em lei. E também não registrar antecedentes criminais até a data da posse. A taxa de inscrição para quem quiser concorrer a uma das vagas é de R$ 110. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h44. Olha só, dezembro vai começar com a união de casais homoafetivos em Manaus. Carlão, é o segundo casamento coletivo LGBTQIAPN+, que está marcado para o dia 8 de dezembro. Ao todo, 24 casais vão formalizar a união no dia 8 de dezembro em Manaus, no segundo casamento coletivo LGBTQIAPN+. A união é promovida pela Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas em parceria com a OAB. Os casais estão isentos de custos e despesas com cartório. Segundo a Corregedoria, é importante abraçar a causa e levar igualdade e cidadania para todos, e que ações como esta vão fazer parte do cronograma institucional, pois é garantia de direitos, além de ser questão de justiça social. Desde 2014 não havia um casamento coletivo da comunidade LGBTQIAPN+, aqui em Manaus, e segundo a Corregedoria, em 2024
24 também haverá casamento e os casais com interesse devem ficar atentos à abertura das inscrições. É importante ficar atento também para os documentos necessários que são os mesmos exigidos para um casamento de um casal hétero. Esse ano houve o interesse de 70 casais, mas apenas 24 conseguiram organizar a documentação. O casamento coletivo conta com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Gerência de Diversidade e Gênero. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Olha só, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,57%, cotado a R$ 4,87. O euro fechou em baixa de 0,24% aos R$ 5,35. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 2,69% aos R$ 186.888. E o Ibovespa fechou em alta de 0,68% aos 126.584 pontos. E o Brasil abriu 190.366 vagas de trabalho formal em outubro deste ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os serviços responderam por 58% do saldo de empregos. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Boa noite, Cíntia. Então, tem um vencedor aí na briga entre Paulderney Avelino e o governador Wilson Lima pelo União Brasil. Cíntia, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, essa batalha aí tem um vencedor indicado. Acontece que União Brasil Nacional definiu, bateu o martelo. O que acontece é que União Brasil vai chegar ali no fim de fevereiro e o atual vice-presidente nacional da legenda, Antônio Ruedas, tornou um nome de consenso aí entre os... Porque o União Brasil, ele nasce do PSL com o Democracia Cristã. Então, entre esse partido, esses dois que viraram União Brasil, o Antônio Rueda é o nome de consenso aí para ser o vice-presidente. Esse vice-presidente conversou com o governador Wilson Lima e ele bateu o martelo e disse, comando do União Brasil no Amazonas fica com o governador. E por isso a gente tem aí o Paulderney perdendo essa batalha que a gente viu acontecer esse ano, né? Ele chegou a fazer aí uma eleição que foi considerada irregular, feita de uma forma que não poderia. E é isso. Então a gente viu também naquela época Paulderney não perder só o comando do União Brasil, como também saiu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, onde está hoje o ex-deputado Serafim Correia. É isso, por isso está nas mãos de Wilson Lima, mas assim, um pouquinho previsível de que a gente teria uma vitória de Wilson Lima. Ele está caminhando aí tranquilamente nesse assunto. Karime, Carlão. Olha só, os vereadores agora, os vereadores de Manaus, eles entram em guerra contra a Zona Azul, é isso? É isso. Zona Azul virou um assunto. Na verdade, foi assim. Ontem, o vereador Rodrigo Guedes apresentou um requerimento porque ele recebeu algumas denúncias sobre a Zona Azul. E ele queria que o IMMU apresentasse informações sobre o caso. Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é quem fiscaliza o Zona Azul, apresentasse algumas explicações, porque as denúncias falam em duplicidade de cobrança, que as vagas não estão sinalizadas, tem números iguais, enfim, uma série de denúncias aí sobre o sistema, sobre o funcionamento do Zona Azul. Só que, nenhum placar muito apertado, ficou 17 contra 18, derrubaram esse requerimento. E quem derrubou foi a base. A Câmara está sofrendo aí essa... É visível, né, a separação entre os vereadores que são da base e que são de oposição. Então, esses da base derrubaram esse requerimento e, ok,
é até normal que se derrube esse tipo de coisa que vai contra a prefeitura. Nesse caso, na verdade, está contra a Zona Azul, que não é diretamente contra a prefeitura, né? Mas o IMMU, que fiscaliza, é sim. Só que eu não sei o que aconteceu, dormimos, acordamos e hoje os vereadores da base mudaram de ideia. Eles querem sim fiscalizar a Zona Azul. E hoje o vereador Sassá da Construção, que é da base, ele não votou ontem, tá? Ele estava presente, mas ele não votou. Ele falou que a Zona Azul é um absurdo, que ele já recebeu várias denúncias, que é preciso acabar com a Zona Azul. A proposta da oposição nem era acabar, era só fiscalizar. E aí vem Sassá sendo super radical. Ele falou, inclusive, que isso serve para prejudicar a população e que alguém está ganhando dinheiro com a Zona Azul, mas que não é a população. E aí, nessa, Marcelo Serafim, que é um ex-líder do prefeito, agora ele é super da oposição, ele fala o seguinte: olha só, vereador Sassá, muito bacana aí o que o senhor está trazendo, não dessa forma, né, gente, mas vamos resumir aqui que ninguém merece. É assim. Então, já que o senhor está falando isso, apresenta o senhor amanhã, que amanhã tem sessão, um requerimento parecido com o que o Rodrigo Guedes fez na segunda-feira pra gente aprovar junto. E não só Sassá falou contra a Zona Azul, mas outros vereadores da base também. Então vamos ver se ele vai apresentar esse novo requerimento. Se falou em uma investigação, Sassá falou sobre CPI, enfim. Vamos ver se chega nisso tudo. Mas o fato é que Zona Azul entra na mira dos vereadores. Vamos ver se abre aí essa caixa preta, se a gente descobre pra onde vai o dinheiro da Zona Azul, como é que funciona, por que tem esse tanto de irregularidade, mas na verdade esse sistema funciona, continua acontecendo aí, a gente é obrigado a pagar e a entrar nessa lei, enfim, você não tem a opção de não usar a Zona Azul, tá ali, tem que usar e é isso. E funciona nada, né, porque a gente fica, muito ruim, quem já precisou do Zona Azul, pra mim, pelo menos, a avaliação é muito ruim, a gente estaciona o carro, fica desesperado atrás da pessoa, do fiscal, a gente não acha o fiscal, não consegue pagar e se não procura o fiscal, você fica ali horas esperando a pessoa para conseguir pagar e se não pagar ainda é multado. E parece que agora estão até levando seu carro. Nas redes sociais as denúncias sobre as queixas são bem grandes sobre quando o assunto é Zona Azul. Não tem muita gente elogiando, não. Na verdade, eu nunca vi. Também. Karime e Carlão. Cíntia, agora parece que tem secretário municipal chamando os adversários do prefeito de canalhas. Adversários e críticos. Qualquer pessoa que criticar o prefeito Davi Almeida, canalha. Ele não falou assim tão diretamente, mas a gente entende, né, secretário? É o secretário da Secretaria Municipal de Habitação, Jesus Alves, aquele que foi indicado pelo senador Eduardo Braga. Ele usou uma citação de Nelson Rodrigues. Não é assim se chamar de canalha. Isso aí quem faz sou eu. Ele pega Nelson Rodrigues, entendeu? E aí vai lá e bota numa frase e critica. Vamos lá. Aspas. As pessoas não estão mais querendo aquelas que fazem, que realizam. Elas estão em busca daquelas que são mais engraçadas na internet. Aqueles que fazem piada na internet, aqueles que às vezes só sabem falar e criticar. O Nelson Rodrigues disse uma coisa: por trás de todo aquele que se apropria do bem e só fala mal das pessoas, existe um canalha. Ele falou isso quando teve o lançamento do programa Morar Melhor e dos lotes federais do programa Minha Casa Minha Vida. O evento tá marcado aí, o evento foi marcado, né, pela reaproximação entre Davi Almeida e Eduardo Braga. Na verdade, a gente já tem visto essa reaproximação, mas ela ficou ainda mais forte, foi comentário, enfim, marcou o evento, essa reaproximação de Braga com Davi. Era isso, volto com mais informação amanhã. Obrigada, Cíntia, pelas informações. Até amanhã. Valeu, Cíntia, até amanhã. 18 horas. Vamos agora conversar com a repórter Nathalie Moraes. Ela tem informações a respeito do caso da professora amazonense que foi encontrada morta na Austrália. Nathalie, conta mais sobre o assunto. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes. Pois é, Karime, é hora agora do nosso giro policial e eu começo, né, com essa notícia aí. A polícia está investigando o caso da professora Catiúcia Machado, de 43 anos. Ela que era manauara, né, aqui do Amazonas, e já morava lá em Sydney, né, na Austrália. Ela foi encontrada morta, Karime, no último sábado. O namorado dela foi preso, né, pela polícia lá do estado de
Sydney, lá na Austrália, e ele é o principal suspeito de ter cometido esse crime. Ele também é brasileiro, morava com a professora vítima, né, no apartamento onde ela foi achada aí já sem vida. O corpo da Catiúcia foi encontrado pela polícia depois dos vizinhos denunciarem uma discussão, né, entre ela e o namorado lá no imóvel, né? Segundo as testemunhas, eles teriam tido um desentendimento. O namorado meio que sumiu, vamos dizer assim. A polícia chegou lá e encontrou a professora amazonense morta dentro de uma banheira cheia de gelo, Karine. Agora, o que chama a atenção nesse caso é que ele disse, né, ele foi preso e ele disse que eles teriam discutido e que ela acabou caindo dentro da banheira, bateu a cabeça e morreu. Agora a polícia tem muito trabalho aí para investigar. E uma outra notícia aqui do nosso giro policial vem direto aí de Manacapuru. Isso porque o Vanderlan Nascimento Freitas foi preso no bairro na Zona Oeste, né? Ele estava foragido aí desde o ano passado por tentar aí matar a própria esposa, uma mulher de 26 anos, lá no município de Manacapuru. Desculpa, ele matou a própria esposa em Manacapuru, mas ele foi preso na Compensa, na Zona Oeste aqui de Manaus. Esse crime aconteceu em novembro, né, na comunidade Bela Vista, na zona rural lá de Manacapuru. Ele chegou a estrangular a mulher até que ela desmaiasse. Foi um caso, assim, realmente que gerou muita repercussão, porque ele acabou matando a esposa degolada e agora a justiça foi feita e ele está atrás das grades, Karime. Para encerrar o nosso giro policial, 3 mulheres foram presas suspeitas aí de embriagarem e drogarem e prostituírem 12 adolescentes em uma casa. Agora sim, essa notícia veio lá da Princesinha dos Solimões, lá do município de Manacapuru. Segundo a polícia, as menores foram convidadas para uma festa na casa dessa mulher e lá ela teria feito aí todo esse trabalho realmente de embriagar e drogar essas 12 menores. Segundo a polícia, os convidados eram homens e até outros adolescentes que pagavam aí para cometerem atos sexuais com essas menores de idade. A polícia chegou lá através de denúncia, né? E essa mulher foi presa. No imóvel foram encontradas aí pelo menos 12 menores. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Mix. 18 horas. Esporte. O giro esportivo hoje com André Meirelles. É com você, André. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, sabe o Luiz Soares, que é a principal contratação do Grêmio, nessa temporada, ele foi então, Carlão, um protagonista de uma tarde repleta de homenagem nesta terça-feira. Isso porque, durante uma cerimônia que foi realizada ali na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o atacante recebeu a medalha do título de cidadão de Porto Alegre, né? Luizito tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada, mas ao que tudo indica, em 2024 ele deve mudar aí para os Estados Unidos para atuar ao lado do amigo Messi no Inter Miami, né? Agora, Karime, Carlão, com a vitória sobre o América Mineiro, o Flamengo superou o Palmeiras e passou a ter a segunda melhor campanha do segundo turno do Brasileirão, e com o empate fora de casa com o Atlético Paranaense, o Vasco superou o Grêmio, passando a ter a quinta melhor campanha do retorno, né? O Atlético Mineiro, ele lidera com 33 pontos e 69% de aproveitamento. Karime, Carlão, o Flamengo não enfrentará mais o Inter Miami de Messi em 2024, né? A equipe do astro argentino recebeu uma importante proposta financeira para fazer jogos no Oriente Médio e por isso acabou aí desistindo do amistoso com o rubro-negro. Mas isso aí não vai mudar os planos de internacionalização da marca e o Flamengo realizará pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, né? A previsão é que o rubro-negro desembarque em solo norte-americano no dia 18 de janeiro. E para facilitar a logística da viagem para os Estados Unidos, o rubro-negro planeja fazer a estreia no estadual em 17 de janeiro em Manaus, né? O adversário é o Audax no Rio. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O INPA, o mais importante instituto de pesquisa da Amazônia, está pedindo socorro. O instituto perdeu e não conseguiu repor mais da metade de seus profissionais de nível médio. Além disso, 1/4 dos que restaram estão aptos a se aposentar. É uma situação gravíssima que pode fazer as pesquisas pararem, ou pior, as que estão em andamento serem perdidas. Os servidores iniciaram uma campanha para que o governo federal anuncie concurso público. O INPA estima que precisa de pelo menos 517 vagas para cargos de nível médio. E um dos exemplos da gravidade da falta desses profissionais está no laboratório de malária, que tinha 6 profissionais e hoje tem apenas 2. E é nesse laboratório que estão acontecendo alguns dos maiores avanços no combate à doença. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.